Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Incast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, a gente já no primeiro momento aqui do nosso programa, eu já te convido para se inscrever aqui no canal, para deixar seu like e seus comentários. E se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui com a gente no canal a serviço da administração, aproveita e se inscreva agora. Hoje o nosso bate-papo é sobre gestão de pessoas e para essa conversa eu tenho o prazer de receber a administradora Daniela Gartner, que é diretora de RH América Latina na NTT Data. Tudo bem, Daniela? Seja muito bem-vinda. Oi, Maria Rita, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, e para iniciar, o nosso programa, o nosso bate-papo, eu gostaria de já começar te perguntando quais são os atuais pilares, da gestão de pessoas e o que é que ficou no passado. Olha, do meu ponto de vista, é a liderança, né? Boa liderança, o desenvolvimento das pessoas, porque hoje é uma coisa que precisa estar acontecendo o tempo todo, não dá para a gente parar no tempo, e principalmente comunicação e tudo que abrange ela, né? A transparência, a empatia, a comunicação clara. E o que eu acredito assim que ficou para trás é aquela burocratização, a punição de qualquer e todo erro, né? Porque muito erro serve muito bem para aprendizado e aquela distância que se tem da base, né, da organização para os executivos, eu acho que isso atrapalha muito a gestão de pessoas e a gestão de uma empresa. Perfeito. Agora, uma curiosidade, Como é que é para você fazer parte de uma empresa multinacional líder, mundial no serviço de tecnologia, num momento tão disruptivo, num momento tão tecnológico, a gente está vendo aí cada vez mais a inteligência artificial avançando. Como é que é fazer parte de uma empresa que está inserida, nesse contexto? Olha, é muito legal a gente ver as coisas quando elas começam a acontecer e a gente ter a possibilidade de desenvolver, coisas, negócios que facilitam a vida das pessoas, a gente vê a redução de tempo, quando você possibilita com as automatizações, com a inteligência artificial, que as pessoas foquem, a atenção delas, o trabalho, né, delas em coisas muito mais estratégicas em vez das operacionais, porque essas a inteligência artificial vai dar conta, é muito, muito legal. Gosto muito de ver o que a inteligência artificial está fazendo pela medicina, pela saúde das pessoas. Por outro lado, como gestora de pessoas, eu fico preocupada em como as pessoas vão encarar isso, porque eu acho que grande parte vai lá continuar estudando, indo a fundo para se desenvolver, e acho que outras vão optar por ir lá nos aplicativos de inteligência artificial e buscar respostas prontas. E aí eu tenho certo medo que uma parte das pessoas parem de pensar e busquem já a solução mais fácil, sabe? E você acha que faz algum sentido o medo que algumas pessoas têm atualmente de perder suas posições para as máquinas? Olha, a minha visão disso é que, assim, algumas posições podem deixar de existir por causa da inteligência artificial, das máquinas, mas outras diversas vão nascer por causa disso, porque não existe inteligência artificial, automação, sem um ser humano por trás que vai ter a ideia, que vai programar, que vai desenvolver esses novos produtos. Então, é o que eu falo, você nunca, a gente, 10, 20 anos atrás, a gente nem pensava que ia existir a profissão de piloto de drone. Então, ao mesmo tempo que algumas profissões eu acho que deixam de existir, deixam de necessitar dos seres humanos, vem aí um monte de outras que, que precisam de gente, já está faltando mão de obra, né, para essa parte de muita tecnologia. Então, eu acho que o medo é para quem não for atrás de se atualizar. Quem for atrás disso, com certeza tem vaga garantida no mercado. Bom, e por falar em vaga garantida no mercado, a gente aqui recebe profissionais de todas as áreas, mas especialmente os profissionais da administração. Aí eu gostaria de te perguntar, Daniela, o que é que um profissional da administração não pode deixar de fora do currículo, se ele quiser um sucesso na área de gestor de pessoa, na área da gestão de pessoas, melhor dizendo. Como administradora, eu acho que a administração é a melhor formação, a melhor área que as pessoas podem ter, porque eu acho que a administração dá uma gama de opções, oportunidades em diversas áreas, né. Eh, eu te diria menos pela parte técnica, porque eu acho que a parte técnica, né, você ter uma excelente formação, um MBA, uma pós-graduação, idiomas, de fato te tornam atrativos
para o mercado, né? Para a empresa te encontrar. Mas o manter o seu emprego, o evoluir no seu emprego, tem mais relação com a atitude, né? Com como você se porta no dia a dia. Você é responsável por tudo que você faz. Você tem, né? Não gostaria de ficar usando termos em inglês, mas o accountability. Você trabalha bem em equipe, você respeita seus colegas, você é ético, você tenta ir além, né, daquilo que está determinado ali, você é inovativo. Então, eu acho que as pessoas elas precisam desenvolver os que a gente chama de soft skills, né? A inteligência emocional, o saber lidar com o outro. E aí, nesse aspecto, o que eu sugiro é procure uma pessoa que você tem muita afinidade, que você fala assim, nossa, eu queria ser como essa pessoa tem muita coisa legal, mas que seja diferente de você, para te mentorar, fazer aí umas sessões, pode ser um amigo, tudo mais, que aí você consegue desenvolver outros pontos de vista, você consegue ver o que você precisa evoluir. Então, eu iria por esse lado da parte comportamental, as pessoas focarem muito nisso. Agora, a partir da sua experiência, né, são mais de 20 anos na área de RH como gestora, conta pra gente quais são os principais desafios que um líder de RH enfrenta e se você puder compartilhar alguma experiência sua com a gente, vai ser um prazer. Olha, eu acho que assim, o, o desafio agora, como RH, eu acho que é o mesmo que sempre foi. É você saber dosar a, as suas decisões, no que é bom para o colaborador e o que é bom para a empresa. Tem aquela visão de que o RH é só para a empresa, não acredite no RH, que o RH, no final das contas, vai te atrapalhar. Tem aquela visão de, o RH faz tudo, é paternalista pelos colaboradores, e não pode ser nada disso. Então, eu acho que o grande desafio do gestor de RH é conseguir tomar uma decisão que, no final das contas, seja bom para todo mundo, né? Às vezes não dá para ser o ótimo para a empresa, nem o ótimo para o colaborador, mas tem ali uma via do meio que você consegue deixar as pessoas mais satisfeitas. Porque as pessoas não satisfeitas, a performance cai, a empresa entrega menos resultados. A empresa, sem receber resultados, ela não tem por que ter as pessoas e aí acabam empregos. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo, né? E aí, se a gente for para o lado mais, assim, de gestão de pessoas, não só dentro de RH, eu te falaria que hoje o desafio é você conseguir lidar, né, com as diferenças das gerações e com o que essa geração nova quer, que é muito diferente das outras gerações. As outras gerações tinham muito aquela vontade da conquista da casa própria, do carro, dos bens materiais. Essa nova geração é uma geração que ela quer a autorrealização, ela quer ter um balanceamento entre a vida profissional e a vida pessoal. Não é aqueles que querem viver para trabalhar, eles querem trabalhar para viver. E a gente precisa conseguir se tornar atrativo para essas pessoas e também saber gerenciá-los. Então, eu acho que esse é um grande desafio, não só para o RH, mas para qualquer gestor de pessoas. E como se tornar atrativo, né? Falando nesse sentido da empresa conseguir reter seus talentos. No mundo hoje, como você mesmo disse, completamente diferente, né, do que a gente conheceu. As pessoas têm outros objetivos, estão em busca de alcançar seus propósitos. Como é que as empresas estão lidando com isso, nesse sentido de retenção de talentos? Olha, o que eu vejo hoje é que, assim, em primeiro passo, remuneração é aquilo que segura a pessoa no desespero, né? Então, uma pessoa pediu demissão, você tem que reter, normalmente é com dinheiro, algum benefício que consegue segurar. Mas é um modelo antigo e que não dura muito tempo. A percepção daquele aumento dura pouquíssimo tempo, né? Passa 3, 4 meses, a pessoa já incorporou aquele novo valor. O que eu encaro como o jeito melhor de reter pessoas é a cultura da empresa, é como você trata o seu colaborador, como você respeita o seu colaborador. E eu acho que isso tem muito a ver com a flexibilidade da empresa. Então, hoje o que eu posso te dizer o que eu vivencio na empresa, a gente tem todos aqueles índices maravilhosos de ENPS, que é o índice de satisfação do colaborador com a empresa, e isso reflete a nossa retenção. A gente tem um turnover voluntário baixíssimo, historicamente. Por quê? Porque a nossa flexibilidade é muito grande. A gente realmente acredita que a gente pode fazer o melhor pelo colaborador. Então, por exemplo, a gente tem diversos casos do pessoal mais jovem que quer fazer um intercâmbio para aprender um idioma. Aí eles vêm pedir demissão, porque eles querem ficar 6 meses fora. E uma coisa que a gente sempre fala, mas olha, se a hora que você for estudar for compatível com o horário de trabalho aqui no Brasil, assim, pode continuar trabalhando de lá remoto 6 meses, não tem problema para gente. E aí a maioria das pessoas fica. E outra coisa que acontece é assim, quando as pessoas recebem uma proposta de trabalho,
por mais dinheiro, muitas vezes a gente consegue, inclusive, reter por menos do que a outra empresa estava oferecendo. Porque o clima, a cultura, a gente realmente é muito aberto de faça o que você precisa, vá cuidar do que você precisa e volte quando você estiver bem. A gente sempre teve isso. E eu acho que é isso que é importante, ter essa flexibilidade de entender a necessidade da pessoa para você atender bem seu profissional. Agora, uma curiosidade: você acredita que, não só no exemplo da NTT Data, mas da maioria das empresas, essa flexibilidade foi conquistada muito mais depois da pandemia, que as pessoas parece que tiveram um olhar diferenciado, né? A gestão humanizada parece que ficou mais aflorada depois da pandemia. Você acha que tem alguma relação isso? Olha, totalmente. Eu acho que nas demais empresas, essa ideia, essa percepção de que dava para ser flexível veio só depois mesmo da pandemia. Conheço algumas empresas que nem com a pandemia flexibilizaram, mas com certeza a pandemia forçou as pessoas a verem que é possível o colaborador ter a flexibilidade, trabalhar mais distante. Para a gente já era uma realidade, né? Antes da pandemia, a gente brincava que a gente tinha o Anywhere Office, que é assim, você queria ir para a praia, passar a semana inteira na praia, mas sem tirar férias, tudo bem você trabalhar da praia e no final da tarde você ir para a praia. A gente sempre teve isso. Os nossos colaboradores todos faziam 2, 3 dias de home office já, né? Então, para a gente foi muito tranquilo. A gente um dia pegou o computador, levou para casa e começou a trabalhar de casa e sempre foi assim. O que mudou, assim, no pós-pandemia para a gente, Rita, é que a gente tinha um tamanho antes da pandemia. E essa flexibilidade mais sem controle, que a gente era caso a caso, funcionava super bem. Com a pandemia, a gente teve algum estremecimento nisso, porque o que aconteceu? O número de pessoas que a gente contratou foi muito grande, eles não tiveram o aculturamento de vivência no dia a dia, de ver como a gente funcionava, e a gente começou a ter alguns percalços aí pelo excesso de flexibilidade, das pessoas abusarem um pouco. Então, a gente está agora buscando esse meio termo. Perfeito. Bom, a gente está falando aqui com uma mulher que é reconhecida por uma lista super importante, a Women of the Channel Leadership, que é um grupo internacional, né, Daniela, que visa capacitar e cultivar a próxima geração de mulheres na liderança. Desde 2022 você é reconhecida por essa lista. Eu gostaria primeiramente de saber como você recebe esse reconhecimento e como você se desenvolve, né, para se manter assim nesse patamar, né, de reconhecimento internacional, internamente também na empresa. Como é que são as suas habilidades desenvolvidas? Assim, receber esse prêmio foi algo sensacional, né? Porque você fala, nossa, eu estou fazendo diferença. E ainda mais quando é por uma entidade bem reconhecida, você fala, nossa, realmente eu atingi o objetivo de impactar vidas, de poder orientar pessoas. E isso é uma coisa muito, muito grandiosa. Ainda mais porque, assim, eu estou aí com mais de 40 anos, eu cresci sem executivas por perto, sem mulheres de sucesso, a maioria das mulheres ao meu redor pararam de trabalhar para cuidar dos filhos, né? E aí você vê que você consegue chegar e ser um exemplo para as outras pessoas, para direcionar, para ajudar, assim, ver que as minhas filhas já têm uma visão diferente do que é a mulher no mercado de trabalho, né? É maravilhoso. E como eu me desenvolvo? Eu leio muito, 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 mas principalmente eu converso muito com pessoas, sobre ideias e sobre pessoas. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença no meu dia a dia. Estudar bastante, ler bastante e estar em contato com pessoas para entender o que passa na cabeça delas, o que muda com o passar dos anos. Eu acho que eu me transformei ao longo dos anos. Às vezes eu olho para trás e falo assim: nossa, mas naquela época eu fazia isso assim. Provavelmente fazia sentido naquela época ser daquela forma, a gente tem que aprender e desaprender e evoluir, né? Você pode destacar para a gente umas 3 habilidades que você tem que você acha essencial para a conquista do sucesso, né, como gestora de RH? Olha, primeiro, isso os meus familiares me falam, eu realmente acredito que eu vou conseguir. Então, tudo que eu começo, tenho certeza absoluta que vai dar certo e que vai funcionar. Então, eu acho que essa persistência, o acreditar, é importante. Eu realmente vou atrás de absolutamente tudo, tudo, tudo que eu quero e eu me responsabilizo pelos resultados, bons ou ruins.
qualquer consequência de qualquer coisa que eu faço, eu assumo para mim, eu não culpo os outros. Isso foi uma coisa que eu carreguei a vida toda. E deixa eu ver uma terceira coisa, não pensei numa terceira coisa. Mas eu acho que eu sei ler bem pessoas, assim, um pouquinho acima da média, eu acho que os 25 anos de RH fizeram isso. Então, eu leio bem pessoas, eu sei a hora de falar, de perguntar e para onde eu devo ou não levar a conversa com aquelas pessoas para ter os resultados necessários. Muito bacana. Bom, a Daniela acabou de falar sobre a importância, né, do aprendizado contínuo. A gente fala muito aqui no canal, Daniela, sobre isso, né? Os nossos convidados também batem sempre nessa tecla de continuar se aperfeiçoando, estudando. E eu sei que algumas empresas incentivam seus colaboradores, né? Nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto NTT Academy e também falar dicas ou alguma orientação, como as empresas podem oferecer esse tipo de apoio, né, de sustentação para os seus colaboradores. Olha, o NTT Academy é um orgulho muito grande. A gente ganhou prêmios, nos fóruns de sustentabilidade da empresa, porque realmente quebrou aí diversos paradigmas. Ele nasceu de um susto, né? Começou a pandemia, a gente estava um pouquinho à frente, né, na questão dessa transformação, né? E os nossos profissionais ficaram extremamente atraentes para os concorrentes, para outras empresas que precisavam implementar essa transformação digital. E pela primeira vez na vida a gente teve um aumento razoável de turnover voluntário. E aí, quando a gente ia para o mercado, o que acontecia? Não tinha profissional e os que tinham, o salário tinha triplicado. E aí a gente começou a passar por uma outra situação muito complicada, que era a pessoa saía da empresa como júnior e pelo dobro do salário. E 6 meses depois, essa pessoa se candidatava a uma vaga de sênior nossa. A gente acabou em 2 ou 3 casos contratando as pessoas. E aí a gente via que, de fato, essas pessoas não tinham evoluído na mesma proporção que o salário delas. E que a gente estava trazendo o profissional um pouquinho mais evoluído do que ele tinha saído, né? Tanto que a gente parou de trazer as pessoas que a gente já conhecia em determinado momento, com cargos maiores. O mesmo cargo a gente trazia. E aí a gente começou a ir para o mercado e a gente falava, ou não a gente não acha profissional, ou a gente vai ter que encarecer muito os nossos custos para conseguir ter o profissional. E aí a gente falou, como que a gente resolve isso? A gente falou, tem que criar a pessoa no mercado, né? Tem um estudo aí que mostra que até 2025 faltarão, tipo, 500 mil funcionários para empresas de TI, né? Em relação ao que a gente vai precisar. E aí a gente começou primeiro com a Academy para que as pessoas que já fossem formadas em tecnologia, mas em tecnologias mais antigas, fizessem a reciclagem, né? De forma que a gente pudesse direcioná-las para campos agora mais necessários. E aí a gente fez com parceria, foi muito legal, funcionou super bem, a gente resolveu começar a abrir para outras tecnologias, outros parceiros começaram a nos procurar, falar, como que a gente faz para fazer junto? E a gente fez. Aí agora, a gente quer muito melhorar a questão de diversidade na empresa, a área de TI é uma área que domina, né, muito, muito homem, a gente fez o IT for Girls, que é um grande sucesso, aí atingiu mais de 2.000 pessoas, e a gente deve abrir agora uma academy para pessoas com deficiência também. Bacana. Na sua opinião, como empresas podem implementar ações dessa forma? Olha, eu digo que é quando o RH já atingiu um nível de maturidade maior, né? Eu cuido de 3 países, 3 não, 4 países aqui na América Latina, e o Brasil está mais avançado no nível de maturidade do RH, e os outros 2 países, um está num nível intermediário e um está um pouquinho atrás. É questão de 3, 4 anos para a gente conseguir pôr todo mundo na mesma pegada, né? Quando o RH já está maduro o suficiente, ele já conseguiu desenvolver os colaboradores, ele consegue olhar para fora. E aí precisa de uma parceria com o negócio, os líderes da empresa precisam comprar ideia, entender que o pessoal de vendas, o pessoal de alianças precisa nos ajudar com parceiros, mas em geral é muito simples, é ter uma força de vontade, arranjar uma plataforma para você pôr os treinamentos, no nosso caso todos os treinamentos são virtuais, os nossos colaboradores mesmo são voluntários para os nossos programas, para ensinar as tecnologias, as vivências, então assim, é ter boa vontade e ir atrás das ferramentas, elas não custam tão caro quanto podem parecer, por valores bem razoáveis você consegue atingir milhares de pessoas e o custo não é relevante assim para a Retorno. empresa ficar preocupada.
Bacana, bacana. Bom, você faz parte de uma multinacional, como nós já falamos, acabou de nos evidenciar que é responsável pelo RH de 4 países. Como é que você está vendo a nível mundial as tendências, né, para a gestão de pessoas? Para que caminho essa tendência tá indo? Eu acho que, assim, o problema agora para todo mundo é conseguir se adaptar ao perfil das pessoas pós-pandemia. São pessoas que exigem mais flexibilidade, são pessoas que entendem a necessidade, né, do balanceamento da vida profissional com a vida pessoal. São pessoas que assistiram muita gente tendo burnout, tomando remédio e não querem isso para a própria vida. Então, o desafio é ser atrativo para essas pessoas e, ao mesmo tempo, conseguir desenvolvê-las e conseguir que elas foquem também no trabalho para entregar uma legal. O outro aspecto, eu acho que é a questão de diversidade, que a gente precisa ter diversidade dentro das empresas e falo em todos os aspectos, porque a diversidade de pessoas gera a diversidade de pensamento, a diversidade de ideias, e isso faz a oxigenação da empresa, faz que a empresa progrida, tenha novas ideias, novos produtos. Então, eu acho que os desafios hoje são relacionados a isso. Sou uma pessoa de RH, então sempre vou focar em pessoas para te falar quais são os desafios, que é atrair, reter um perfil totalmente diferente do que a gente estava acostumado e comprar essa ideia de que a diversidade é realmente muito importante para a organização e que a gente tem que fazer o nosso melhor para atrair essa diversidade. Bacana. Por falar em diversidade, eu vou puxar aqui um tema. A gente está gravando hoje esse bate-papo no Dia Internacional das Mulheres, né, dia 8 de março. Esse programa você deve estar assistindo provavelmente depois dessa data. E eu incluí aqui no meu roteiro uma pergunta que, assim, é uma impressão minha, eu gostaria até que você me corrigisse se eu tivesse enganada, mas eu acho, Daniela, que quando a gente está falando da participação feminina no setor de RH, talvez as mulheres dessa área, as executivas, as mulheres que têm a liderança, né, sob suas mãos, não sofram tanto machismo, outras formas de assédio moral. Até porque tem essa relação, né, que o RH cuida e tem essa relação que a mulher também cuida. Então, não sei se isso facilita essa compreensão. Então, sendo assim, eu gostaria de saber se eu estou equivocada, se essa minha impressão está certa, se realmente as mulheres da área do RH, gestão de pessoas, sofrem menos assédios do que líderes mulheres de outras áreas, como a financeira, tecnológica, já que nós estamos, né, com você, que é diretora de RH de uma empresa tecnológica. Olha, eu acho que você tem bastante razão, assim, RH e marketing em geral são áreas que tem bastante mulher. Posso te dizer pelo meu RH na América Latina, a gente tem uma proporção aí de 15, 85, 15% homens, 85% mulheres. É, eu acho que a gente sofre menos preconceito por ser mulher, as pessoas entendem que a mulher cuida das pessoas, então tá na área certa. Mas assim, eu tenho que te dizer que no meu começo de carreira, eu sofri sim assédio moral, talvez pela idade e não pelo gênero, mas sofria certo assédio moral, as pessoas duvidavam um pouco da minha forma de agir, das ideias que eu tinha. Sempre fui uma pessoa muito focada em transparência, em falar a verdade para o colaborador, não importa o quanto vai doer, né? E, e assim, uma coisa que me chama a atenção, que eu te digo que é a grande surpresa da minha vida como uma mulher diretora de RH, é que 20 anos atrás, quando eu me tornei gestora, né, head de RH, eu sofri muito assédio sexual. E aquilo me chocou em princípio porque eu achava que por ser RH eu era imune, que ninguém seria doido de assediar sexualmente uma diretora de RH, né? Mas a gente sabe que 20 anos atrás isso era muito mais não aceitável, mas as pessoas faziam e achavam mais normais. Hoje em dia, eu posso te dizer que está bem tranquilo, eu realmente não sofro nenhum tipo de assédio, mas de fato eu vejo que as minhas colegas que são da área de TI, essas coisas, elas têm a capacidade delas colocadas em dúvida muitas vezes. A gente tem uma colega de trabalho que, assim, é uma mulher fenomenal, mas que ela fala que quando ela começou em TI, as pessoas perguntavam para ela 10.000 coisas mais do que para qualquer homem e testavam as respostas dela porque não tinham a confiança de que o que ela estava dizendo era verdade, claramente por ela ser uma mulher. E como você reage, se já aconteceu,
na resolução de algum caso, né, de assédio moral, de assédio sexual na empresa. É uma questão muito delicada, mas que não pode, né, ser passado pano. Como é que vocês, no auge da profissão, você como diretora, mais de 20 anos de experiência, recebe uma denúncia dessa? Como lidar hoje em dia com tudo isso? Vou te dizer que hoje em dia eu estou escolada nisso, né. A empresa tem uma me ajuda muito estar numa empresa que tem uma política zero tolerância para qualquer tipo de assédio. Então isso me dá carta branca para tomar as atitudes corretas, né. Eu tive casos recentes, né, assim, que acontecem, a gente investiga, conversa com todo mundo, envolvido, mantendo sigilo e tudo mais, e de fato não é tolerado, porque você não pode deixar uma vítima ter que trabalhar no dia a dia com alguém que assediou ela, né. E no nosso caso, costuma terminar, com demissão mesmo, casos de assédio sexual e assédio moral. Excelente. Bom, a Daniela também participou de alguns processos de turnaround. A gente sempre fala aqui no nosso programa. Acesse aqui em cima o card do nosso programa. A gente já falou de turnover, turnaround. Então a gente tem esses programas no Explica ADM para você entender um pouco mais sobre esses termos. Mas voltando aqui para o nosso ADM Cash, eu gostaria que você falasse para a gente quais são os principais desafios da empresa nessa fase de turnaround. Então, eu brinco que até 10 anos atrás o processo de turnaround, de reestruturação era a minha meu carro-chefe, era o que eu fazia melhor. Depois eu tive filhos, admito para você que fica um pouco mais difícil emocionalmente, mas o processo em si é fácil, assim, o processo, não fazê-lo. Em geral, você tem que montar um time de gestão, um time que vai executar isso, qualificado. Essa é uma parte muito difícil. Eu gosto muito de contar com pessoas que já são de dentro, que têm uma visão do que acontece, mas tem que ser pessoas que não estão cansadas. Quando você vem de vários processos de tentativa de turnaround que não funcionaram, a minha experiência diz que não adianta você tentar com as mesmas pessoas. Você vai precisar fazer essa troca, porque essas pessoas já perderam a fé de que isso vai funcionar. É, não pensar com o coração, porque quando você vai fazer ali as decisões, você começa a lembrar que as pessoas têm família, situações pessoais, e você tem que repensar isso, porque você tem que tomar as decisões no que vai funcionar para que essa empresa progrida e consiga virar a chave, e muitas vezes trazer grande parte dessas pessoas de volta, como aconteceu nas 2 vezes que eu precisei fazer isso. Então, dar uma nova possibilidade numa empresa melhor para essas pessoas. E aí tem uma questão muito grave, porque quando você está nesse processo, as pessoas começam a ficar com medo de perder o emprego. E aí você vai perder muitas pessoas boas. Elas vão para o mercado. E você tem que conseguir segurar. E aí, normalmente, quando você está nessa situação, você não tem dinheiro para segurar as pessoas, você retém umas poucas, mas você não tem como reter na base da remuneração. E é aí que eu falo que o melhor caminho é a flexibilidade e a transparência. Você explicar para os colaboradores o que de fato está acontecendo, qual é o caminho que você vai seguir, o que, que a gente espera que aconteça, o que, que a gente espera dele, e facilitar a vida dele para que ele consiga cuidar da vida pessoal dele também, sabendo que ele pode contar com a empresa. Ele tem que ter uma moeda de troca, mesmo que não monetária, para aguentar aquele processo que não é fácil. Agora, como é que você faz esse processo de separar a Daniela, diretora de RH, e a Daniela pessoal, né, pessoa, nesse processo todo? Isso é bem difícil. A gente tem que usar mais o cérebro e tomar uma decisão mais drástica. Há situações que está tudo bem, que você consegue segurar aquela situação de uma forma totalmente emocional. Então, a gente teve uma situação no passado de um estagiário que perdeu os pais num evento trágico natural, e ele pediu demissão. A gente falou para ele: não, fica em casa, ajuda o que você precisa ajudar e volta quando você puder. E aí ele tirou 30 dias de férias para isso. E aí ele voltou e pediu demissão, porque ele falou que 30 dias não dava. E a gente falou para ele: não, fica lá, a gente vai pagando seu salário, fica. Deu para fazer. E aí ele ficou 60 dias, depois de 60 dias ele voltou e retomou trabalhar. Mas tem situações que, assim, não tem como fazer. Às vezes, por exemplo, num caso de assédio, às vezes você tem uma pessoa que ela passou, assim, década na empresa, não tinha uma coisa fora do lugar, era um exemplo e tudo mais. E aí, num momento, a pessoa dá aquela escorregada horrorosa, super grave,
que você não pode fazer porque você não pode passar a mão na cabeça porque você sabe que o exemplo que você vai dar para a empresa, a mensagem que você vai mandar é totalmente errado. E aí, por mais que você esteja sofrendo pelas consequências que aquilo vai ter na vida daquela pessoa, você não pode fazer, porque a mensagem que você manda para todos os outros é muito ruim, muito ruim. Então você tem que agir com o cérebro. Bacana. Bom, saber da Daniela por que administração e se a área de RH sempre foi um foco profissional para você? Olha, eu vou te falar uma coisa muito diferente aqui. Eu não queria fazer administração de empresas. Eu queria ser psicóloga. E aí eu tive um problema de saúde razoavelmente grave, e nesse processo de ter o problema de saúde, fiquei amiga de uma médica, que quando conversava comigo falava: você não tem jeito de psicóloga, você tem jeito de administradora. Sem contar para ninguém, eu mudei a minha inscrição no vestibular para administração, né? Só que o RH caiu aí no meu caminho. E o que eu digo? Que assim, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a minha carreira, se você olhar, eu não fui da parte que é a de psicologia do RH, que é treinamento e Uhum. desenvolvimento, contratação de pessoas. Eu sempre fui remuneração e benefícios. Eu gosto de cuidar de pessoas. E para remuneração e benefícios era muito, muito importante que fosse administração de empresas. Então eu digo que assim o destino me mudou de caminho para me pôr no caminho certo. Então hoje essa facilidade que eu tenho de fazer turnaround, esse monte de coisa que eu consigo fazer tem a ver com o fato de eu conseguir lidar bem com números, de eu conseguir fazer planejamentos, que foi o curso de administração que me trouxe, que eu provavelmente não conseguiria no curso de psicologia. Mas, de fato, sempre quis lidar com pessoas. Eu falo assim, tinha algumas certezas na minha vida. Uma delas é que eu queria trabalhar com pessoas. A outra é, eu quero ser mãe. Eu não sei se eu quero casar. E foi o que eu fiz. Eu tenho 2 filhas de produção independente, de doador anônimo. Eu realizei meu sonho de ser mãe. E eu realizei meu sonho de cuidar de pessoas. Cada uma do seu jeito. E como é que você consegue conciliar, né, a vida profissional com a maternidade? Como é que você, ao longo da sua trajetória, conseguiu conciliar tudo isso? Acho que muitas mulheres que estão nos assistindo, que são mães, né, têm essa curiosidade, querem até saber como elas podem também conseguir ter sucesso também nessa empreitada, né? Olha, eu acho que tem uma parte que é bastante difícil, que é você precisa ter uma rede de apoio, né? Se você vai ser mãe executiva e você não tem um parceiro, como é o meu caso, você tem que ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio pode ser uma rede de sangue, né? São seus familiares, ou pode ser uma rede paga. Que é ter uma babá, ter alguém que te ajude no dia a dia. Eu tenho que viajar internacional 2 vezes por mês, então eu durmo fora de casa, eu preciso ter alguém de extrema confiança. E você precisa ter essa sensação de confiança, de que você seus filhos estão em boas mãos para você conseguir fazer seu trabalho em paz. A outra coisa é você ter o apoio da empresa que você trabalha. E nisso eu posso dizer que quando eu tive a minha primeira filha, né, foi aquela novidade, a gente está falando aí de 10 anos atrás, filho de doador anônimo, a empresa acolheu super bem, mas a minha grande surpresa positiva veio quando eu ouvi de um colega diretor que eu devia ter o segundo, que era importante para minha filha que ela tivesse um irmão ou uma irmã, e que eu não me preocupasse, porque eu tinha dado conta ali e eu continuaria dando conta, e que a empresa entenderia meu momento, né? E então é isso, se sentir segura no trabalho, você conseguir estar num lugar em que as pessoas sabem o quanto você se dedica, reconhecem seu potencial e ter uma boa rede de apoio. Não tem milagre sem a rede de apoio, não tem como você trabalhar em paz sem você saber que seus filhos estão bem. Porque no final das contas, o mais importante é a tua família, né? A gente, eu sou RH, eu quero que todo mundo produza bem e tudo mais, mas funcionário que não está bem, que não está feliz, não vai produzir. Então, tem que ter essa rede e para te apoiar nas horas que você precisar, porque assim, também não tem milagre, você não vai conseguir não viajar, não fazer tudo. Por um tempo você consegue, depois você vai ter que voltar à sua rotina quase que normal. Questão da culpa, a gente ouve também aqui no programa muitas mulheres executivas falando que não tem como se livrar dessa questão da culpa. Às vezes até consegue, mas depois dos filhos já grandes, criados, né? Como é que você lida com essa reflexão da culpa? Isso é uma coisa que eu admito para você que eu tenho. Às vezes, quando eu deito, assim, e aí eu olho, elas já pegaram no sono, eu falo, nossa, eu falei tão pouco com elas hoje,
Ai, o que que eu estou fazendo de errado, né? Aí vou para o escritório, passo em alguma lojinha, trago um presente, que agora eu entendi que mãe leva presente para o filho que tem a ver um pouquinho com a culpa, né? Mas eu tento pensar que, diante das minhas possibilidades, eu tenho feito o meu melhor para elas e que eu realmente me esforço. Eu sei que no dia a dia eu faço o melhor que eu posso por elas. São crianças privilegiadas, têm acesso a muito mais coisas que a maioria das crianças no mundo, eu sei disso, eu sei que a minha realidade é muito diferente dos outros e as coisas, por mais que minha rotina seja pesada, que eu acordo cedo, prepare lanche, leve para a escola, tenha que fazer tudo, brinque com elas, né? Ensine as coisas, eu tenho apoio. Eu posso dizer que eu tenho apoio, eu tenho um cargo bom, eu tenho colegas que me entendem, que me apoiam. Mas a culpa de. Eu acho que a mãe nunca acha que fez suficiente. Será que acha que fez? A gente sempre acha que a gente podia ter feito mais. Pode fazer um pouco mais, né? É. Bom, a gente está chegando agora à nossa dica de leitura. Eu pedi para a Daniela separar uma dica de leitura. Pode ser sobre esse assunto, gestão de pessoas, nosso assunto principal hoje no programa. A gente já está falando de tanta coisa bacana, como também pode ser um livro que tenha te tocado emocionalmente, que você acha interessante a gente receber essa dica. Eu não sei se no podcast vai aparecer, mas ó, tô lendo esse aqui, chama Business Recoded. Em português se chama Negócios Recodificados. Esse eu ganhei no último treinamento de liderança que eu fui, né, da empresa. É do Peter Fisk. O que eu gostei muito nesse livro é que ele fala muito da gente mesmo, de como a gente transforma a nossa vida. E ao contrário de muita coisa que eu li no passado, ele não fala para você virar uma chave e virar outra pessoa no dia seguinte. Ele fala das pequenas mudanças que você pode fazer no seu dia a dia, na forma como você pensa, que tem assim um impacto enorme no seu futuro. Ele cita um caso de um time de bicicleta, eu acho que corria o Tour de France, eu não lembro agora exatamente, que nunca conseguia atingir um bom resultado. E aí eles queriam um técnico. E pediram para uma pessoa, falou, eu aceito em quanto tempo você quer o resultado. Aí falaram, em 5 anos tem que estar no pódio, alguma coisa assim. E aí esse técnico, o que, que ele fez? Ele colocou a meta para o time de reduzir 1 milésimo de segundo a cada dia de treino. E em 3 anos eles atingiram a meta de subir no pódio. Então ele vai falando sobre isso, como você desaprende coisas que você tinha aprendido que hoje te prejudica, as coisas novas que você pode aprender, as coisas que você muda no seu comportamento. Ele fala muito do planejamento, né? De 5 anos atrás e depois você pensar o que você vai fazer 5 anos para frente, quer dizer, e você pensar no que você vai fazer nesse caminho para atingir lá. Então eu gostei bastante porque é diferente do que a gente tinha no passado. Bacana, a gente vai colocar aqui na edição, você que está nos assistindo, tanto aí no Spotify quanto aqui no canal, a gente coloca, Dani, uma arte com a capa do livro e o lettering, assim, com o nome do autor, com o nome do livro, para as pessoas não perderem nenhuma palavrinha da dica, porque a gente acha muito importante compartilhar o que vocês estão lendo, o que vocês estão estudando, enfim. Bom, para a gente encerrar o programa, eu gostaria de mais uma vez trazer aqui para os profissionais da administração. Essa pergunta é para vocês que são da área da administração e que estão buscando uma recolocação ou uma colocação numa empresa de tecnologia. Daniela, como é que dica, né, você daria para esses profissionais para que eles tivessem sucesso no processo seletivo de uma empresa tecnológica, sendo uma área voltada para a administração? Olha, primeiro de tudo, você tem que ter um currículo atrativo, fazer um currículo que seja fácil de ler, fácil da pessoa entender. Eu vou te dar uma dica operacional aqui que funciona super bem, procure as vagas dos seus sonhos, veja as palavras que se repetem sempre ali e coloque no seu próprio currículo, porque quando os profissionais de RH forem buscar esses currículos, eles vão usar provavelmente essas palavras-chave. Então, se você tem aqueles conhecimentos que você vê que se repete muito, vê com que palavras eles aparecem e ponha no seu currículo, que fica muito mais fácil você ser encontrado dessa maneira. No processo seletivo, seja você mesmo, né? Ouça bastante, procure saber um pouco da empresa antes, pergunte, faça bastante perguntas sobre o que você vai fazer, o que você não vai fazer. E, de verdade, assim, é importante você se fortalecer. Eu, como pessoa de RH, eu sempre falo, fortalece seu emocional,
para você estar seguro, para você conseguir lidar com o processo inteiro, com menos ansiedade. Para quem quer ir para a área administrativa, foca na área que você trabalha, que você quer ir. Então, RH procura estudar bastante sobre o tema, fazer curso sobre o tema, finanças idem, facilities, né? Eu cuido também de facilities lá na NTT, a parte de administração predial. Então, vá em busca, procure saber, pesquise as vagas que você gosta e procure saber o que precisa disso de conhecimento. Vá atrás de estudar isso. E na parte pessoal, você conseguir se comunicar bem, conseguir segurar um pouquinho a ansiedade para conseguir falar tudo o que você quer falar, para você conseguir mostrar quem você é de fato, né? E se você achou que durante a entrevista você estava ansioso e você não falou algo importante, sei lá, escreve um e-mail, manda um WhatsApp, a gente lá trabalha por WhatsApp também, em contato, e fala, olha, eu esqueci de mencionar isso, não tem problema nenhum, tá bom? Excelentes dicas, excelentes, excelentes. E você aí, com certeza, se colocar tudo em prática, vai ter muito sucesso. Bom, Daniela, eu quero muitíssimo te agradecer. Você está aqui com a gente no ADM Cast, nesse mês tão especial que a gente, durante o mês de março, entrevistamos profissionais da administração que a gente acha relevante no mercado de trabalho. A gente gostaria de trazê-las aqui para o nosso programa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Foi muito legal, gostei muito de participar. Bom, e muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do nosso podcast, videocast, o ADM Cast. Muito obrigada pela sua audiência aí no Spotify, aqui no canal. Volto a dar o recado, se ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, aproveita agora, se inscreva, deixe seu like, seus comentários. É um prazer tê-los e tê-las aqui. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!